E aí, pessoal, dando continuidade, né? Então, o que nós estamos vendo, né? São fenômenos relacionados com o movimento de cargas. Agora, ao invés de eu fazer uma partícula se mover aí, ou um fio se mover com a corrente elétrica, dentro desse campo, né? Eu vou pegar uma barra e mover e ver o que acontece, que é o princípio do funcionamento de alguns motores elétricos, certo? Então vamos acompanhar lá, vamos começar. Então hoje aula de número 40, né? Professores Décio, Deise, Mac e o nosso intérprete Vitor. Bom, força eletromotriz. Quando se fala força eletromotriz, é alguma coisa que vai mover uma carga, né? Então, falar do conceito, a fém em barra condutora em um campo magnético uniforme. Corrente elétrica induzida é o que? Vai induzir algo a se mover. Às vezes não tem um toque, mas se move, né? Tipo eletrização por indução. Habilidades: compreender a geração de compreender a geração de diferença de potencial pelo movimento de uma barra de metal. A diferença de potencial é a fém que nós vamos falar aqui, certo? É possível acender uma lâmpada movimentando um pedaço de metal? Então, pessoal, olha só, imagina que você tem uma barra de metal. Aí você vai pegar essa barra e simplesmente movê-la de um lado para o outro, de um lado para o outro. Será que isso é capaz de acender uma lâmpada? Tem algumas formas de fazer, mas vamos ver se isso vai dar certo. Fica aí a pergunta, né? Só um movimento, lógico que não é só a barra, tá? Tem que ter outras situações aí de campo magnético, a forma que você move essa barra, né? Não é de qualquer jeito. Vamos lá? Então, continuando. Conceito. Até o início do século XIX, a única maneira de produzir energia elétrica era por intermédio de pilhas e baterias, que até hoje nós temos. A sociedade não estava muito preocupada com essa produção, pois não havia dependência que hoje existe em relação a esse tipo de energia. Além disso, os fenômenos relacionados à eletricidade eram encarados apenas como curiosidade da ciência. Então, pessoal, olha só, a evolução da ciência, às vezes, é algo bem estranho. Por quê? Aparece um conceito, pessoal, isso aí não vai servir para nada. Um exemplo é a TV. Olha só, você está assistindo a gente através da TV. A pessoa que inventou falou, para que eu vou usar isso? Não serve para nada. Só tem uma imagem e outra, não tinha o som, né? Depois que veio o som junto. Então você pensa, poxa, eletricidade, isso aí serve para quê? Uma pilha acende uma lâmpadazinha? Não tem sentido. Tinha o quê? Tinha os lampiões, tinha outras coisas, né? O pessoal que nasceu hoje acha que já sempre existiu o celular, né, gente? Até um tempo atrás não era assim. E bem atrás não era também. Então não tinha essa dependência da energia elétrica, que é o que nós vamos falar aqui. Vamos lá? Então, como foi falado, era apenas uma curiosidade. A visão noturna desta cidade, que pode ser várias, né? Você tirar foto aí à noite, lógico, uma cidade bem grande. A visão noturna desta cidade nos dá a ideia de nossa atual dependência da energia elétrica. Então, o que acontece? Pessoal, olha só, os recursos que você tem para gerar energia, você tem que ir atrás, por quê? Ela tem que ser a menos poluente possível e você tem que gerar energia que às vezes até está em falta. Então, quando você chega para conseguir suprir essa necessidade de energia, o que acontece? Tem mais. Por quê? Você sabe que o mundo está todo o tempo expandindo. O ser humano ele se reproduz exponencialmente. Então, é muita gente, é muita residência e é muito equipamento. Então, o que acontece? Toda vez que você produz mais energia, necessita de mais. Produz mais energia, é o nosso caso aqui, que nós temos usinas hidrelétricas, né, que geram uma quantidade imensa de energia aí para várias cidades do país, né? Beleza? Vamos continuar lá. Então, só de olhar você já sabe, e você sabe, né? Só de olhar na sua casa, televisor, máquina de lavar, até alguns fogões, né, que é elétrico, você aperta ali, ele já acende. Então, energia elétrica é fundamental para tudo. A nossa aula nem se fala, né?
O desenvolvimento da iluminação por meio de lâmpadas elétricas, em substituição às de carvão ou gás, ficou a cargo de engenheiros e inventores, cuja principal figura foi, talvez, né, Thomas Alva Edison, 1847 a 1931, o inventor da lâmpada elétrica. Esse desenvolvimento tornou possível um dos maiores inventos da história da humanidade, o gerador de corrente alternada. Então, pessoal, olha só, quando se fala de lâmpada, a lâmpada que ele inventou foi aquela lá que tinha um filamento de tungstênio, aquecia e brilhava, só que gastava muita energia. Hoje, a maioria de vocês, né, alguns não vão nem conhecer algumas lâmpadas incandescentes, mas tem a halógena, que ela é 30% mais econômica, porque tem lâmpada que é necessário aquecer. Numa granja, por exemplo, você tem que usar lâmpadas quentes. Só a lâmpada fria não vai suprir a necessidade daquilo ali. Vai só dar a impressão que está dia, mas aquela lâmpada que aquece um pouco é mais ideal. E ainda tem essas lâmpadas. Mas se você quer economia, o que você vai usar? Fluorescente, lâmpadas de LED, certo? Então, olha só, o gerador de corrente alternada produz corrente elétrica a partir da energia mecânica. Aí é fácil fazer uma pergunta, né, gente? Então, olha aqui, ó, ali são as várias turbinas, são várias. Então, a água está passando lá embaixo, nas hélices, fazendo girar e produzir através de um eletroímã muito grande. Beleza. Aí você pensa, será que eu poderia produzir isso com baterias e pilhas? Não. A energia, ela, em baterias e pilhas, é muito pouco. É para celular, uma caixinha de som, para algumas coisas. Suprir a necessidade de um carro, de uma moto, que elas são recarregáveis até um certo ponto. Então, você tem que produzir muita energia, vamos dizer assim, a um baixo custo. Lógico, né? Aqui em Rondônia, a energia é bem alta em algumas cidades, mas ela é bem mais barata do que você comprar várias pilhas, por exemplo, para acender uma lâmpada. Não ia compensar, certo? Hoje tem também a produção de energia através da energia solar, que está crescendo muito. A energia limpa, que dá para ser usado. Só tem aí um agravante depois, que é a questão quando você usa baterias, né? Que você pode usar sem as baterias durante o dia ou com bateria também para usar durante a noite. Beleza? Então vamos lá, continuando. Então aí são as turbinas, né? Bom, o gerador de corrente alternada possibilita a geração de quantidades enormes de energia elétrica em função do movimento, energia mecânica, né? Movimento, de condutores em campos magnéticos. O que antes era possível apenas por meio da energia química, pilhas ou baterias. Mesmo assim, em pequenas quantidades que eu acabei de falar. Não era tanta energia produzida. Você ia suprir apenas a necessidade de pouquíssima exigência de energia, se você fosse pensar assim, né? Bom, podemos avaliar o impacto dessa invenção observando a nossa dependência atual em relação aos aparelhos que funcionam com energia elétrica. É possível imaginar a vida em uma grande cidade sem o uso dessa energia? Tem que parar para pensar, né? Então, pessoal, olha só. Se você pensar hoje, a coisa mais simples do mundo, quando eu era criança, faltava energia, é legal, não sei porque tem aquele fenômeno do grito, né? Acabou a energia, todo mundo grita. Aí você já sabe que faltou energia. Todos os meninos corriam para a rua, era uma brincadeira, até felicidade, vamos dizer assim. Isso no meu tempo de criança, faz um tempinho atrás. Hoje em dia, falta energia, a pessoa não sabe o que fazer. Primeira coisa é ir para a beira da rua, fica ali, não sabe o que fazer, porque, lógico, o celular estiver carregado, né? Mas aí não vai ter a TV, não vai ter outras coisas, computador, dependendo, se não for um notebook. Então a pessoa fica totalmente dependente. Lugares que muito quente, muito abafado, uso de ar-condicionado, ou outros lugares que é muito frio, o uso do aquecedor. Então todo o tempo você está precisando, de alguma forma, utilizar a energia elétrica. Imagina passar 3 dias sem energia, como é que fica a geladeira? Vai estragar tudo que está ali dentro, porque tem uma temperatura mínima para, vamos dizer assim, para manter os alimentos e não estragar.
Então, pensa, será que é possível uma cidade, vamos dizer assim, mais para o interior é uma coisa, uma fazenda, tudo mais, até consegue. Mas imagina sem energia na cidade de Porto Velho. Hospitais, alguns bancos de dados que tem aí, bancos, empresas, como que ia funcionar? Cair todo o sistema da loja, como é que vai fazer? Vai ter que ir para um gerador, alguma coisa, mas mesmo assim é o uso da energia, né? Eu digo se não tivesse. Imagina fazer todas aquelas compras lá, anotar na mão e fazer os cálculos. Ia demorar, né? Então, beleza, já teve noção do que é a dependência, né? Vamos continuar lá. Então, você já imagina aí como seria, né? Agora vamos falar de que forma você faz essa produção dessa energia, ou essa transformação na realidade, né? FEM em barra condutora em um campo magnético uniforme, como sempre o campo magnético sendo uniforme. Sabemos que a definição do vetor campo magnético se baseia na interação entre o campo magnético e uma partícula portadora de carga elétrica, chamada de carga de prova, cujo movimento no campo magnético provoca o aparecimento de uma força magnética. Tem um campo magnético e a força magnética. Como assim? Olha aí. Essa partícula, ela está se movendo aqui, ó, nessa direção de V. Só que eu tenho um campo magnético orientado aí, ó, na horizontal, vamos dizer assim, para a direita da tela. E a força magnética, como sempre, perpendicular ao plano de V e de B. Tá vendo? Está até o plano aqui representado. Ó. O plano está representado aqui. E um outro plano que está representado aqui, que é o plano da força magnética. Na realidade, fica sempre perpendicular ao plano, ou perpendicular à velocidade da partícula. Então, está bem representado aí, nós já vimos isso, né? Carga de prova que se desloca com velocidade V em um campo magnético B fica sujeita a uma força magnética. Então, aí você pensa, mas se uma carga, ela sofre essa interação, ela sofre o efeito do campo magnético, imagina uma barra metálica, quantas cargas tem ali dentro? Nossa, o número é tão grande que não dá nem para falar, então tem muita. E tem muitas cargas livres. Então, no metal tem muito elétrons livres, né, fracamente ligado ao núcleo, então ele pode se mover. Se eu tenho uma partícula se movendo, se eu pegar uma barra, eu vou ter várias se movendo, certo? Aí eu vou ter o quê? Essas partículas livres. Se ela sai de uma ponta para outra, a ponta que tem os elétrons livres, negativo, e a ponta que não tem fica positiva, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, pensa sempre assim, uma partícula, uma barra, tem um monte de partícula. O surgimento da chamada força eletromotriz, FEM, em barras condutoras em movimento, é consequência do aparecimento dessa força magnética agindo nos elétrons livres da barra condutora, que eu acabei de falar. Veremos adiante que a palavra força não é adequada para FEM. Por quê? Uma vez que essa grandeza é, na realidade, equivalente à diferença de potencial. Aí, uma pergunta bem simples. Pessoal, você pega uma pilha, você pega uma bateria, você pega qualquer coisa aí que seja um tipo de bateria, você sempre vai ter duas situações, um polo positivo e um polo negativo. Ou, às vezes, os dois polos estão do mesmo lado, mas sempre tem um positivo e um negativo, certo? O que é essa FEM? Essa FEM é uma característica de polarizar esses dois e fazer com que flua. Então, se você tem um elétron vindo para uma parte e o outro lado ficando positivo, no momento que você ligar um fio, você vai conseguir fazer percorrer uma corrente elétrica ali, porque eles estão se movendo. Se você criou polos, você cria uma diferença de potencial que vai fazer mover essas cargas, certo? Tendo diferença de potencial, um polo positivo, um polo negativo. O que é o polo negativo? Acúmulo de elétrons. Polo positivo, falta de elétrons. Vamos lá? Então, continuando. Então, lembra, a FEM é a mesma coisa que diferença de potencial. Uma barra metálica que se desloca, agora sim, ó, presta atenção aqui, eu tenho uma barra, essa barra vai se mover nessa direção de V aqui, ó,
Então ela está se movendo. Lógico que não infinitamente, mas vai se mover aí. No movimento, olha o que acontece. Eu tenho V, eu tenho o campo B perpendicular, o V perpendicular B. Olha a força magnética. Ah, professor, como assim? Faz a regra da mão direita, vai apontar para cima, para a carga positiva. Como é negativa, sentido contrário. Então aí, um elétron se movendo para onde? O acúmulo de elétrons vai ser nessa região e aqui uma falta de elétrons. Então fica carregado negativamente embaixo e positivamente em cima. Então eu tenho o quê? Uma diferença de potencial. Olha que legal, bem interessante, porque isso aí parece uma coisa bem simples, mas é uma ideia fundamental para o funcionamento de alguns motores. Então vamos lá. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força magnética. Quem é essa força magnética? Está representada aqui, ó. Olha a força magnética aqui. Provocando o aparecimento de uma fé induzida. O que é essa fé induzida? São polos, né? Tensão. A barra em movimento serve como acumulador de energia para os portadores de carga, como uma pilha. Então, o que acontece? Os elétrons eles vão se mover ali para baixo. Então, pessoal, olha aqui, ó. O que acontece? Eu tenho um campo magnético, certo? Está ali, ele está constante, uniforme. Aí você vem e passa a barra por ele, um ângulo de 90, certo? O que acontece? Se está se movendo nessa direção, o dedo polegar e aqui, seria para baixo. No meu caso, está se movendo para lá a barra, certo? Aí velocidade para lá, os dedos na direção do campo, então seria o quê? Para baixo positiva e como é o elétron que se move, para cima. Aí o que eu faço? Polarizo. Polo negativo, polo positivo, certo? E lembra que sempre quem se move, gente, na realidade é quem? É o elétron, mas tem aquela questão do sentido convencional, só lembra disso, mas na realidade quem se move são os elétrons, certo? Então vamos continuar lá. Então essa força magnética força os elétrons para baixo nessa situação, né? Porque se eu mover a barra ao contrário, vai mudar o sentido. Beleza? Então você pensa, então seria, enquanto ela se mover, ela tem a característica de pilha. É como se fosse uma pilha, tá? Uma diferença de potencial nas suas extremidades. Aí, no caso, representada por C positivo e D negativo. Bom, considere uma barra de metal que se move com certa velocidade, certo? Qual é essa barra? Está aqui, ó, representada. Essa barra de metal está se movendo. Aqui vai ser detalhado a forma que está aparecendo. Da esquerda para a direita. Então, o que aconteceu? Está representado aqui, ó, que está vindo nessa direção, da esquerda para a direita. Em um campo magnético uniforme. Aonde está aparecendo o campo? O campo está ali, ó, representado, ó, nessa direção. O campo magnético está nessa direção aqui. Fazendo um ângulo o quê? De 90 graus com o movimento da barra. Como a característica da maioria dos metais, a maioria possui elétrons livres, por isso que a maioria dos fios são de metal, lógico, e recoberto por material plástico ou emborrachado para isolar, né, para você não levar o choque, essas cargas estariam se movendo com a mesma velocidade da barra, lógico. Se as partículas estão na barra e a barra está se movendo, é igual você estar dentro de um carro e o carro se movendo, você está na mesma velocidade. Então, movimentando com a mesma velocidade da barra no campo magnético, né, essa carga. Portanto, sujeitas a uma força magnética cuja direção e sentido são definidos pela regra da mão número 2. Então, olha aí, a regrinha da mão número 2. Lembra lá? Velocidade. Pessoal, dá uma olhada. Então, o que você faz? Regra da mão direita, né? Você tem o quê? Polegar, velocidade. O restante dos dedos, campo magnético. Empurrão, força magnética. Direção da força magnética, carga positiva.
Contrário ao empurrão é quando é uma carga negativa. A força magnética vai ser a costa da palma da mão, certo? Então vamos lá, continuando. Isso aí é a regra que nós já vimos. Regra número 2. Os elétrons são deslocados para a extremidade D da barra, o que provoca um excesso de cargas positivas na extremidade C, polarizando. Então, aqui nós estamos lá 16, vamos lá. Então, olha aí, ó. Na parte D, excesso de elétrons, e aqui tem falta, logo é positiva. Temos, então, uma diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, uma FEM induzida em função da energia mecânica do movimento da barra. Aí você entende, pessoal, aí você entende por que tem que ter um certo movimento para gerar. Você pode dizer, então quer dizer que todas as formas de transformar energia, que são geradores, mas vamos dizer assim, não gera, né, transforma. Hidroelétrica, hidro, é a água que move as hélices. Eólica, é o vento que move as hélices. Termoelétrica, né, o uso de combustível fóssil, é a queima do combustível que vai forçar os pistões para girar também a hélice. Então, todos eles têm alguma coisa que tem que ser girado. Aí você vai escolher o tipo de energia. Agora, a energia solar não, aí é um efeito diferente, né? Não é questão do movimento, é outra situação. Beleza? Então, vamos lá, continuando. Enquanto a barra estiver em movimento, sua polarização se mantém. No momento em que ela para, as cargas são redistribuídas, tornando a diferença de potencial nula. O que isso quer dizer? Você olha a barra aqui, ó, ela está movendo. A partir do momento, vamos supor que ela pare aqui, ó. Ela parou. O que vai acontecer com essa barra? Ela simplesmente vai redistribuir as cargas dela. Então, se ela vai redistribuir, ela vai se tornar neutralizada. Aí você pensa, como assim? Pessoal, dizer que uma barra está neutralizada não é que ela não tem carga. Ela tem cargas, tem elétrons livres, mas eles estão distribuídos, positivo e negativo, se cancelando. Mas ele está livre. A partir do momento que eu tiro elétrons dali, eu vou ter um excesso de elétrons numa ponta e falta no outro. Mas isso é devido a quem? A força magnética, porque a barra está movendo. Ela vem movendo, parou. Se parou, não tem a velocidade. Não tendo velocidade zero, acabou a força magnética. O que as partículas fazem? Redistribuem na barra novamente, se tornando neutro. Certo? Lembra que os elétrons estão presentes, mas eles estão neutralizados dentro da barra. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, se invertermos o movimento da barra, ao invés de continuar da esquerda para a direita, fazer o inverso. Os polos também se invertem, né? Note que podemos associar a tensão estabelecida pela barra em movimento a DDP, né, diferença de potencial, de uma pilha ou bateria, enquanto a barra se move para a direita. Então, olha só, o que está falando? Enquanto estiver nesse sentido, beleza, aí parou, vou fazer o contrário, vai se mover para lá. Quando se mover para lá, se você fizer a regra, você vai ver que a força magnética ela vai apontar para cima. Se você mudar o sentido do movimento da barra, isso vai acontecer. O campo magnético continua do mesmo jeito, a barra só vai se mover no sentido contrário ao que estava se movendo. Ao invés da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Então, beleza? Aí tudo certinho, né? Aqui nós observamos todos os detalhes daquela imagem. Corrente elétrica induzida. Como assim? Eu vou fazer com que essa corrente elétrica exista quando tem um movimento. Então, eu vou induzir as cargas a se moverem, mas elas não estarão em contato. Olha só, gente. O campo magnético, ele passa pela barra. Só que ele não, vamos dizer assim, não tem nada tocando na barra.
só mesmo campo, é uma força de campo. Passou, a barra está em movimento, gerou uma força, vamos dizer, para cima. Separou lá as cargas, polarizou. Se eu colocar um fio numa ponta e na outra, o que eu falei? Você vai fechar o circuito e vai possibilitar que aquelas cargas se movimentem. Se botar um LEDzinho bem simplesinho, se conseguisse fazer uma lâmpada que necessite de pouca corrente elétrica, você conseguiria até fazer ela acender. No caso, a tensão também, né? Vamos continuar lá. Então, mas como aproveitar a FEM produzida, no caso, né, por uma barra em movimento? Como eu vou fazer isso? Para responder essa pergunta, podemos imaginar a barra condutora ligada de alguma forma a trilhos condutores. Aqui, ó, mostrar. Pronto. Aqui são os trilhos. Olha só, fechadinho. Tá vendo? Ele está tocando nessa região e nessa região embaixo. Então, o que acontece? Por que coloco? Você vai poder ir para a direita e para a esquerda. Aqui eu vou ter um amperímetro. Você tem aí um medidor de corrente para saber se está passando corrente elétrica por dentro desse filamento. Então, você vai mover, né? Estabelecendo um circuito no qual a bateria está ligada. Então, aqui no caso, você pode colocar uma bateria, mas aqui é um medidor, certo? Uma corrente elétrica induzida, pelo movimento da barra, passa a circular por esse circuito, no sentido anti-horário. Quando o movimento da barra é da esquerda para a direita, então olha só, anti-horário. Se é da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Você está... e também tem uma situação, né? Você tem que observar se é a corrente convencional ou é a corrente real. Então, coloca aí bem direitinho no campo, você vai ver aí que tem a velocidade e os elétrons se movem para baixo. Então, se é anti-horário, você vai ter que observar se é da carga positiva ou se é da carga negativa, né? Você pode considerar. Lembrando sempre que você vai ter o movimento de cargas negativas para o polo positivo. Os elétrons aí se movendo. Então, enquanto estiver aí, está demonstrada aí a questão do movimento dessas cargas. Aqui está como horário, né? Mas, como eu falei para vocês, tem que considerar quando é corrente sentido real e sentido convencional. O problema é que não podemos movê-la para sempre em um único sentido. Em certo momento, devemos inverter seu movimento. Dependendo do tamanho do circuito, o que inverterá a polarização da barra. A consequência é que a corrente inverte seu sentido, passando a percorrer o circuito no sentido horário. Se ficarmos movimentando a barra para a direita e para a esquerda, a corrente se inverterá periodicamente, estabelecendo no circuito uma corrente alternada. Então, pessoal, olha só, aqui eu já falei em outras aulas, o que acontece? Se você pegar um medidor de corrente contínua, analógico, na tomada, o que ele faz? Ele fica oscilando de um lado para o outro. Porque na bateria, ela é contínua, ela não muda. Só que a energia que vem aqui nas tomadas, ela é alternada, é 60 Hz. Então, ela alterna 60 vezes por segundo. Assim, mas lá é um disco, né? Está girando assim. Só que aí tem a questão do ímã, né? Uma hora passa um polo, outra hora passa outro, e aí vai induzindo essas cargas a se moverem. Só que o que causa? Causa o aparecimento de um campo elétrico, necessariamente, que ele vai vir lá da usina, vai vir nas fiações e chegar até na sua casa. Ele vai ordenar o movimento dessas cargas. Na realidade, as cargas já estão presentes nos fios, só estão sendo movimentadas. Aí você fala, mas falam para economizar energia, porque aí não pode usar muito. Por quê? Se precisa de mais energia, vai precisar de mais água no reservatório. Se tem muita água, às vezes até abre as comportas, porque está transbordando. Mas vamos dizer que certa usina está num período de estiagem, não chove. está com 30% do limite, está com 30%
da sua carga total. 30% é muito pouco. Aí você pensa, como assim? 30% de energia? Não, 30% de água do reservatório, que tem que passar na hélice, girar as turbinas para produzir. Se todo mundo gasta e tem pouca água, tem pouca energia, entendeu? Então, alguns locais, quando chove pouco, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter economia de energia, porque tem pouca água naquele reservatório, entendeu como é que é? Então, se tem pouca água, passa pouca água nas hélices, vai girar o mesmo tanto, mas vai acabar secando o reservatório. Então, a energia está associada ao movimento. Aí falou, mas se eu continuar movendo, eu saio movendo, eu não vou conseguir mover infinitamente para um lado só. Vamos dizer que eu estou parado, eu vou ficar fazendo esse movimento, e ir e voltar, e ir e voltar. Ou pensa, tenho 2 polos ali na barra sendo orientados, quando gira ele muda, quando gira ele muda, ele vai ficar girando todo o tempo, girando e mudando os polos. Então essa é a questão de ir e voltar. Lembrando que a corrente alternada é o que chega até nós, e é o que produz mais, né? As hidroelétricas, a energia limpa, tem as energias nucleares também, as usinas nucleares, é uma energia até limpa, mas se ocorrer um acidente, polui em um raio muito grande ali a questão da radiação, é o maior perigo, né? E agora vai ter as usinas de fusão nuclear, que vão tentar aí conseguir manipular o que acontece no Sol, né? Então vai ser uma produção muito grande. Aí se der certo, só tem um risco aí, é outra coisa, já não é radiação, já é o risco de explosão e muito grande, certo? Então tem todas as características aí de como gerar, né, ou transformar energia, certo? Vamos lá. Então, continuando. Se ficar movimentando a barra para a direita e para a esquerda, o que acontece? Corrente alternada. Então, é isso que nós estamos vendo. Bom, é possível acender uma lâmpada movimentando um pedaço de metal? Uma barra em movimento comporta-se como um gerador de corrente alternada. Em movimento, que se fala, gente, é assim, ó. Enquanto você estiver movendo só para um lado, ela está contínua, tá? Porque vai ficar um excesso negativo e um excesso positivo. Você parou, o que acontece? Elas invertem. Você parou e voltou. Lógico, quando para, neutraliza, e quando você volta, ela faz esse movimento. Então, depois ela vai alternando e vai fazendo esse movimento. Ela é contínua, parou, voltou e ficou fazendo esse movimento, se torna alternada, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Um gerador de tensão alternada, figura a seguir, olha aí. Campo magnético externo está passando por ele, nós vamos ter uma bobina, né? Que ela tem várias voltas para intensificar aí a questão da energia transformada. Aqui, velocidade angular, que é o giro, né? As escovas que tem que tocar aí para conduzir, né? Essas cargas. E os anéis coletores, né? Então aqui, ó, coleta das partículas em movimento aí. Então, o fluxo através da bobina vai ser dado como? Esse fluxo é dado pelo campo vezes a corrente cosseno do ângulo. Então, aí você já vai poder utilizar esta equação direta. Fluxo através da bobina. Fluxo das cargas, né, portadoras. E um motor ele é exatamente isso. É a questão sempre de fazer algo girar. Ou uma energia mecânica gira para gerar energia elétrica, ou a energia elétrica chega e faz girar e fazer um movimento aí para vários mecanismos que você tem na sua casa. Bom, um gerador elétrico é um dispositivo que produz uma força eletromotriz, FEM, como foi falado, é como se fosse a DDP, pela variação do número de linhas de fluxo, linhas de força magnético, φ, né? Que atravessam uma bobina de fio. A figura a seguir é um tipo de gerador. Acionando a manivela, a bobina gira entre os polos do ímã e uma tensão de corrente alternada é produzida. Então, olha aí. Eu tenho um ímã de um lado e do outro para criar o quê? Um campo magnético uniforme. Aqui eu tenho corrente alternada, por quê? Porque vai alternar
o sentido da corrente, porque uma hora essa corrente vai estar passando por um fio e a outra em um sentido e no outro lado por outro sentido. Quando eu mudo, o que acontece? Vai mudar o sentido da força magnética e aí acaba fazendo mudar o sentido da corrente. Então ele vai alternando. Então alternou é corrente alternada. O seu princípio de operação é baseado na indução eletromagnética, definida pela lei de Faraday. Então, está aqui da forma que vocês vão calcular, nós vamos utilizar isso aí posteriormente, certo? Mas está mostrando que dá para ser calculada essa FEM, né? Aqui, ó, a FEM pode ser calculada dessa forma. Número de voltas que você vai ter na espira aí, fluxo do campo, né, que nós vimos aqui anteriormente, ó, fluxo através da bobina, que eu posso calcular campo, corrente, cosseno do ângulo, e o tempo necessário para passar por essa bobina. Então, é uma questão aí, para que vocês percebam mais, pessoal, é o funcionamento. Aí é como vocês falaram, professor, mas eu não vou trabalhar com motores. Não é isso, é para você entender como funciona. É você entender, às vezes, até que você precisa comprar. Vamos lá. Ah, eu vou comprar um gerador lá para minha casa, para minha loja, para minha fazenda. Você vai conhecer um pouquinho de como ele funciona. Se ler o manual, né, que é difícil, quase ninguém lê manual, mas é super importante para saber como trabalhar, quanto ele pode produzir, quanto tempo eu posso deixar ligado, se é mais conveniente eu usar um gerador em determinado horário ou usar energia vindo, né, no nosso caso aqui, produz e envia para nossas casas, né? Em alguns momentos que estava tendo bandeira vermelha, algumas instituições decidiram usar o quê? Geradores durante um período, porque naquele período era cobrado um valor muito alto pela energia. Então, ele simplesmente desligava a energia de fora, ligava os geradores e trabalhava durante a noite. Saía mais barato do que usar. Então, para isso, você tem que saber como funciona. Ah, quanto é o motor? Por que ele é isso? Quais as características? O que ele me traz de melhor do que esse outro? Você vai saber isso se você conhecer essa questão do funcionamento deles, né? Beleza? Então, já já a aula continua.